estou aqui com dois convidados muito especiais. Eu falo isso todo o programa. Porque a gente, pra estar aqui, tem que ser especial, entendeu? Tem que ser uma pessoa que vai agregar na vida de vocês. Deu glória a Deus. Estou aqui com o Edmilson. Fala família, como é que vocês estão? Meu nome é Ed. Na verdade, Edmilson. Meu Deus. Meu nome é Edmilson, mais conhecido como Ed. Recebi esse nome praticamente quando eu vim pra cá, que ninguém me chamava assim. De Ed? Isso aí. Olha, te chamavam do que? Deus. Milson? Não, de Edmilson. Todo mundo chama de Edmilson mesmo. Gente, eu sou a pastora dos apelidos. Eu dou apelido pro apelido. Eu sou dessas. Tipo assim, Isa. Eu falo, oi, I. Eu dou apelido no apelido, entendeu? Eu sou dessas. Lux, Lulu. Ela consegue tirar uns apelidos realmente extraordinários. Ed, qual a tua idade, de onde você veio? Tenho 23 anos, vim do Espírito Santo. Sou do Espírito Santo duas vezes. Veio do Espírito Santo, glória a Deus. Cheguei aqui em março. Acho que eu fui o penúltimo aluno a chegar, né? Fui o penúltimo. Cheguei atrasado. E tenho vivido extraordinário aqui. E agora a gente vai apresentar o Juan. Shalom, família, tudo bom? Eu sou o Juan, sou de São Paulo. Estamos aqui vivendo o sobrenatural de Deus, né? E é uma honra muito grande poder estar aqui sentado na mesa com a pastora Isa. Glória. Neste ambiente aqui, né? Com o Edmilson. Glória a Deus. Aleluia. O Juan é filho de pastores da cobertura do nosso apóstolo. Qual a tua idade, Juanzinho? Eu tenho 22 anos e... 22 anos. 22 anos. Tem 22 anos e 22 anos. Hoje o tema do nosso podcast de hoje vai ser forte. Vai ser forte, forte, forte. Que é uma vida de oração. Meu Deus. Já começamos a introduzir esse tema na sexta-feira, né? Que a gente começou aqui com os meninos falar um pouquinho sobre constância. A gente entrou um pouquinho nesse tema, mas ainda tem muito pra falar sobre. E eu gostaria de ler, então, Mateus 6, 5, pra gente começar a falar sobre isso. Vai dizer assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui a gente já tem um negócio que dá pra tirar aqui, ó. Ele não falou assim, se você orar, não. Ele falou, quando você orar. Porque você vai orar. Então, quando você for orar, você vai pro secreto e você não fica na sinagoga. Então, eu já quero tirar uma coisa aqui pra você. Quem ora a Deus no secreto, no público, ele compensa. Eita. No público, forte. ele compensa. Mas tem pessoas que querem gerar no público o que eles não geraram no secreto. Meu Deus. Eles querem, no público, apresentarem um fruto que eles não geraram antes, lá no secreto. Por isso que a gente vê que Jesus, em todo o ministério dele, você vê que Jesus ele não faz grandes orações. Jesus ele dá ordem. Porque quem tem vida no secreto, no público, ele apenas dá ordem e o mundo espiritual obedece. Porque o fruto dele já foi gerado lá no secreto com Deus. É tremendo isso porque tem muitas pessoas que perguntam, quanto tempo eu tenho que orar? Como que deve ser uma vida em oração? E a Bíblia, ela especifica que nós devemos ir ao nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai. E muitas pessoas têm dúvida de como eu devo orar. Oração é uma conversa com Deus. É você conversar ali com seu Pai. E eu acho que tem sido uma das maiores dificuldades dessa geração parar para orar. Porque a vida é tão imediata que eles não pensam que a oração é tão importante. Eles acham que a oração é algo, como é que eu posso? Um modelo. Pensam que é um modelo, pensam que é para cumprir tabela, mas na verdade a oração é uma entrega, é uma conversa. Então isso tem sido algo bem escasso nessa geração, infelizmente, a oração. Isso é verdade. Eu costumo dizer que a oração ela é como se fosse o nosso ponto de acesso, né, com o Pai.
aquela ponte direta, que você vai ter um acesso direto, e as pessoas pensam que você que quer vir para a igreja muitas das vezes e quer um profeta sendo levantado para falar com elas, quer receber uma resposta, uma direção, mas não pagam um preço, ou muitas das vezes não tem esse acesso, não busca esse acesso com Deus, que é o essencial. A oração, ela é uma das coisas mais importantes no Evangelho, para você ter esse contato, esse acesso, essa intimidade com Deus. Eu falo muito que o profeta, ele é usado em algumas ocasiões, né? Mas muitas vezes ele é usado para direcionamento, quando ele vai te dar um direcionamento muito específico da parte de Deus, quando ele vai confirmar algo da parte de Deus, ou a grande maioria das vezes o profeta, ele tem que ser usado porque Deus tenta falar com você de várias maneiras e você não entendeu. Então o profeta entra. Então primeiro Deus tentou falar com você na oração. Você e ele, diretamente aqui, ó. Só que você não ora. Você não dá essa oportunidade para ouvir a Deus. Às vezes a pessoa, ela fala assim, cara, Deus não fala comigo. Mas tu fala com ele. Tipo, tu tá orando, tu tá buscando. Não. Então como tu quer dizer que Deus não fala com você, homem de Deus? Aí depois a pessoa fala assim, Deus, eu preciso dessa confirmação, Senhor. Aí ela não ora. Deus tentou falar com ela ali, ó, no secreto. Deus tentou corrigir ela no secreto. Secreto é lugar de correção. Deus vai te corrigir no teu secreto. É lá que Deus vai forjar o seu caráter. É lá que você vai ver as tuas falhas e Deus vai te trazer com o Espírito Santo o que você deve melhorar, o que você tem que abandonar para que algo seja agregado na sua vida. É no secreto, gente. Deus, essas igrejas, por exemplo, que tem esses profetas que botam o dedo na cara de uma pessoa e começam a humilhá-las, isso não é de Deus, gente. Porque Deus não constrange, não humilha ninguém. Então, se o profeta ele tem uma correção para te trazer, ele não vai te trazer na frente de todo mundo. O ideal é que ele te chame num canto e ele te fale o que Deus quer falar. Mas voltando, primeiramente Deus vai tentar falar com você na oração, mas ele não te encontra lá. Aí Deus usa o pregador da noite, né? Traz uma palavra. Aí você cutuca o teu irmão do lado e fala assim, É pra você. é pra você. Não é pra mim, é pra você. Aí Deus também não conseguiu falar com você lá. Aí Deus tenta falar com você na Bíblia. Entendeu? Tenta ministrar enquanto você lê a Bíblia, mas você não? Abre a Bíblia. Você não lê! Você também não lê a Bíblia. Aí Deus tem que usar profeta pra vir, botar o dedo na nossa cara e falar assim, diz o Senhor, né? Por fim, pra ver se tu escuta nesse fato. E tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz que a distância entre a solução do seu problema e seu problema é os seus joelhos no chão. Uau! Porque muitos de nós, se não todos que estamos aqui, somos frutos da oração de alguém. Somos frutos da oração dos nossos pais, dos nossos avós. E isso é algo que deveria mexer muito com cada um de nós. Porque se a gente está aqui hoje por causa de uma oração, por que a gente tem parado de orar? Por que a gente tem parado de orar pelo outro, pelos perdidos? E a gente só percebe realmente o poder da oração quando a gente mergulha nela. E é tremendo quando você experimenta o sobrenatural que a oração pode trazer para sua vida. Cada oração é uma semente plantada. Cada oração é uma sementinha plantada. Ela vai germinar. Só que não é no teu tempo. Por exemplo, se eu plantar milho, vai demorar um tempo para nascer diferente do que se eu plantar mostarda. Ou se eu plantar girassol. Cada um tem um tempo. Toda oração, ela é uma semente, ela vai germinar algo dentro de você. Seja intimidade com Deus, seja transformação de caráter, seja a provisão que tu tá esperando, seja a bênção que tu tá esperando. Alguma coisa ela vai germinar. Só que cada coisa tem um processo e tem um tempo para que isso aconteça. Você não vai sair da oração da mesma forma que você entrou. E aí, na sexta-feira a gente estava conversando sobre justamente academia e tudo isso. Uma criança, sabe aquela criança que é um bebê ou é muito novinha? Uhum. E aí quem tá dentro de casa não consegue ver que a criança tá crescendo. Pra ela, a criança tá sempre a mesma coisa. Só que o de fora, quando vai fazer a visita, fala, meu Deus, como você cresceu. É isso, você não consegue ver sua mudança de imediato.
Mas as pessoas que estão de fora, elas conseguem observar você crescer. Elas conseguem observar que alguma coisa está sendo transformada em você. Que alguma coisa está mudando em você. Você já não é mais o mesmo. Você já não fala igual. Ainda que a princípio você não consegue observar isso. É verdade. E a questão da oração que as pessoas têm bastante dúvida, muitas das vezes, é como eu posso saber que Deus está me respondendo? Como é que eu vou saber, como é que eu vou conhecer de Deus? Conversando com Ele. Você não tem como você confiar ou você saber se é aquela pessoa falando se você não tem a prática de conversar com aquela pessoa. Isso. Eu penso assim, né? Quando você tem essa vida de oração, Deus ele sempre vai falar com você em inúmeros detalhes. Inúmeros detalhes. Eu tenho uma experiência que uma vez eu tava orando, aí eu fui até para uma consagração, eu acho, na igreja, de manhãzinha, 7 horas da manhã. Quando eu tava voltando, isso faz um tempo, faz alguns anos, e eu dirigindo na estrada sozinho, eu tinha orado muito na igreja, e quando eu voltei, eu dirigindo assim, e não levantou profeta, não levantou nada, Deus não usou ninguém para falar comigo, e eu, será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não vai me responder? E quando eu tava na estrada, passou uma carreta, e na lonazinha dela, naquelas fachadas que tem embaixo do caminhão, tava escrito, eu não me lembro a frase direito, mas era alguma coisa, eu estou contigo. Alguma coisa se referindo a Deus, era como se fosse uma frase em primeira pessoa, Deus falando comigo. Só que naquele momento, a gente sabe que quando você vê uma placa, você lê uma frase, é uma coisa comum, é uma coisa normal. Naquele momento, meu corpo arrepiou todo. E subiu um negócio em mim que, sabe, o olho até encheu de lágrimas, porque eu vi que era Deus me respondendo, confirmando uma oração minha e numa coisa que eu nunca imaginei. Então tem muitos detalhes que Deus ele fala com a gente, e se a gente não está ligado, se a gente não para prestar atenção nos sinais de Deus, a gente não recebe a resposta da nossa oração. Isso é muito forte. O profeta Judá Bertelli, é um dos nomes proféticos aqui do Brasil, ele fala isso, né? A gente até brinca com essa frase dele, que ele fala, tudo fala. E ele tem essa mania de tudo fala, tudo fala, tudo fala. Mas se você começar a observar, Deus te responde de muitas maneiras, você só tem que ser sutil para o que Deus está falando. E aí entra no que o Ed falou. Como você sabe a maneira que Deus está falando? Conhecendo Ele. E essa questão entra até na questão da confiança. Como você vai confiar em alguém que você não conhece, né? É verdade. Então, assim, quanto mais você me conhece, quanto mais próximos vocês são de mim, mais vocês sabem o meu jeito de ser. Quem é mais próximo de mim, que convive comigo todo dia, tá aqui todo dia, ele já sabe um dia que eu não tô bem, ele sabe um dia que eu tô feliz, ele sabe um dia que dá pra me pedir alguma coisa, um dia que não dá pra me pedir nada, porque eu não tô legal. Então, assim, as pessoas sabem. Por quê? Porque eles convivem comigo. Entendeu? Eles têm essa aproximação comigo. E eu vou mais além. Existe uma pessoa viva hoje que me conhece no meu íntimo. Uma única pessoa que sabe quem eu realmente sou, o que eu realmente penso, como eu realmente me sinto. E essa pessoa se chama Iordan. Iordan Milen Dutra, que é meu marido, o pastor Dan. Ele sabe quem eu sou de verdade. Ele tem uma aproximação comigo, uma intimidade comigo que ninguém nunca vai ter. Ele conhece uma pastora Isa, que não é mais a pastora Isa, é a Mocochuchona que a gente fala, que só ele vai conhecer. A Mocochuchona só ele vai conhecer. Ninguém mais vai conhecer essa pessoa. É só ele. Então, Deus quer ter uma intimidade com você e Ele quer se revelar de uma forma com você, mas para isso vocês precisam ter intimidade. A gente, no nosso primeiro mês de namoro, nós não tínhamos a intimidade que hoje, depois de 8 anos, nós temos. Hoje, nós nos conhecemos com um olhar. Num olhar, eu já sei o que ele tá pensando. Um olhar já esfria minha espinha, assim, ó. Que eu já sei o que ele tá pensando. Entendeu? Eu já sei se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá bravo, se ele tá angustiado, se ele não gostou de alguma coisa que aconteceu. Com o olhar dele, eu já sei. E assim vai ser com as coisas de Deus. Nas primeiras conversas com Deus, nas primeiras orações, pode ser um pouco mais difícil, porque vai ser um pouco mais dinâmico você entender tudo que Deus está fazendo, até você criar uma intimidade com Ele de um nível que um passarinho vai falar Exatamente. contigo, cara.
Que Isso uma é placa real. vai falar contigo que o Judá tem muito disso das placas do carro, que 0 é não sei o quê, e 2 é não sei o quê, e ele junta tudo e fala, Deus aliança com o homem. Tipo assim, ele tem umas dessas. Então, mas o Judá, ele é um homem de oração. O Judá, ele chega a ficar 8 horas no meio do bosque orando por dia. Nossa. Entendeu? Então ele tem uma Ótimo. intimidade com Deus. Não tô te falando que você tem que ficar 8 horas no bosque orando. Não é isso que eu tô te dizendo. Mas que a sua vida seja uma constante oração. Você não precisa parar tudo pra orar. E aí eu queria entrar no assunto aqui. Eu tenho que estar de joelho pra orar? Obrigatoriamente de joelho? Isso é polêmico, hein? Isso é polêmico, hein? Sim, senão Deus não ouve a oração. Não temos o pastor Dan aqui no podcast hoje. Muitas pessoas têm esse preconceito, né? Que deve ser ajoelhado, mas, cara, eu acredito que Deus ele te escuta desde o momento que você abre o seu coração. Outra coisa que eu levo muito que oração ela não é quantidade, é profundidade. Que quanto mais Muito forte, pega essa frase. quanto mais profundo você tá ali mergulhado em Deus, cara, sua oração pode ser de 15 minutos, mas foi uma oração de coração, entende? Então, Deus, ele quer a profundidade. Ele quer que você se mergulhe nele mesmo. Uma Amém. pausa, beba água, se hidrate, é importante, tá? Beba água. Vai, vamos. O Ed falou de profundidade e uma coisa que eu também sempre carrego, abrir o coração, igual ele falou, rasgar o coração para Deus, ter essa conversa, né? Você tá tendo um acesso que muitos talvez não tenham, um acesso que muitas pessoas simplesmente chegam e dobram o joelho no chão. Eu escutava muito isso, joelho no chão e cara no pó, não sei o quê. Aí, muitas pessoas estão nessa, só que estão repetindo uma coisa que fala todo dia. Tá vindo e falando todo dia a mesma coisa com Deus. Seja na religiosidade. Isso aí. Repetidamente falando as mesmas coisas. Às vezes Deus tá lá só olhando para baixo, falando, e aí? Quando vai mudar o disco? Que vai? O disco arranhou? Então, a sinceridade, você vir com o coração puro, você simplesmente se jogar para Deus, abrir, rasgar seu coração, ser sincero que Deus ele sempre vai te escutar e te responder de uma forma bem direta. E às vezes nem demora. Eu tenho uma experiência também recente essa, que foi aqui na sala de oração. Eu estava na sala de oração e eu comecei a falar com Deus. Só que a gente, às vezes, chega num nível que a gente fala, eu preciso de uma respostinha, né? Urgente, sabe? Fala comigo. Aí, quando, de repente, o pastor Dan começou a ministrar de uma maneira muito forte e aquilo ali me tocou muito. A respeito sobre chamado. E era bem isso sobre na qual eu estava conversando com Deus, sobre chamado. Deus levantou o pastor Dan naquele momento, não demorou 3 minutos e já começou a me responder. Meu corpo já comecei a chorar, rasguei meu coração. E quando eu penso que não, Deus levanta outra pessoa para também confirmar. E aí eu falei, realmente, Deus, ele tá ouvindo. Aquele momento, aquele dia eu rasguei meu coração para Deus. Aquele dia eu abri e eu fui de uma forma muito sincera, muito pura. E Deus ele respondeu instantaneamente. Isso é muito forte porque essa questão da profundidade, né, de rasgar o coração. Porque, cara, não existe nada que tá obscuro para Deus, que tá escondido de Deus, cara. Aí as pessoas querem chegar na oração e ser quem elas não são. É verdade. Não adianta, ele sabe quem você é, ele sabe as suas lutas, ele sabe o que você está passando, ele conhece os seus pecados. Então não adianta você fingir ser uma pessoa que você não é. Por isso que a oração é um lugar que você pode rasgar o teu coração e mostrar suas feridas para quem consegue curá-las. O lugar da oração é um lugar onde você vai ser corrigido, igual eu falei. Você vai ser transformado lá, mas para isso você precisa falar, Deus, eu sou assim, eu sou ruim mesmo, eu tenho esse problema mesmo, agora me ajude a mudar, me ajude a ser transformado. Você não precisa estar de joelho para orar. Obviamente, se você sente no teu coração que você precisa estar de joelho, fique de joelho.
Mas é isso que eu quero te dizer. Fique como você se sentir melhor para ficar. Eu não tenho uma posição específica quando eu oro. Eu não é sempre sentado, sempre sim. Não, depende. Tem vezes que eu oro lavando louça. Tem às vezes que eu oro caminhando na rua. Mas é o momento que eu tirei para estar com Deus. Às vezes eu tô sentada no sofá com a minha Bíblia, com a música, sentada. Às vezes Deus me leva a ficar de joelho. Às vezes Deus me leva a deitar com a cara no chão. Às vezes Deus me leva a ficar em pé. É Deus que conduz. Eu fico de um jeito que eu me sinto confortável. Eu não gosto muito de orar deitada, porque me dá sono. Eu também. Então, eu não gosto. E é normal tu sentir sono. Porque é isso que eu quero dizer pra vocês. O Juan contou algumas experiências dele. Mas nem sempre é assim, né, Juan? Nem sempre tu sente alguma coisa. Sim, Ou sim. tu sempre sente alguma coisa. Não, a maioria das vezes você só tá ali conversando com o pai. É sobre isso. E a maioria das pessoas é justamente assim que ela se sente. Mas eu não tô sentindo nada. Você não tem que sentir porque você não vive por emoções. Você não vive por emoções. Filhos imaturos vivem por emoções. Filhos maduros não vivem pelos sentimentos. Filhos maduros vivem por fé, vivem por acreditar. Você não precisa sentir nada. Você só tem que fazer. Exatamente. Muitas pessoas não oram por causa disso, né? Eu orei, mas não senti nada. Verdade. Cara, você não deve viver por sentimento. Olha como o mundo tá aí fora em questão de sentir. É isso mesmo. Eu me sinto um cachorro agora. Exatamente. Essa questão de sentir é algo do ser humano. É nossos sentidos. Só que Deus, ele quer o seu caráter. O seu caráter sabe o quê? Sabe que a palavra diz que se você for no seu quarto, fechar a porta, ele vai estar escutando. Se a palavra diz que ele está escutando, irmão. Você não precisa sentir nada. É isso mesmo. Você não precisa sentir, você precisa acreditar no que a palavra diz. Exatamente. Outra coisa. O secreto é o lugar para duas pessoas. Você e Deus. Você e o Espírito Santo. Ponto. As pessoas, elas acham que... Eu até falo com os meninos de Exosia, aqui na escola existe não vou falar que é um problema, mas é uma dificuldade, um obstáculo. É você conseguir estar sozinho. É verdade. É muito difícil. Mas a gente mesmo fala que a sala de oração aqui, tudo bem que você não está no secreto, mas é o momento que pelo menos você vai tentar se isolar do mundo, se isolar e tentar estar ali. Mas o ideal é que se você tem essa possibilidade, fique sozinho. Porque muitas vezes você vai gritar, você vai chorar, você vai deixar com que Deus realmente cure, transforme, restaure e molde você. Eu falo, Deus, a minha maior oração é que as pessoas te vejam em mim. Esse é o meu maior pedido para Deus, que as pessoas vejam Ele em mim. Mas para que as pessoas consigam ver Deus em mim, tem que existir menos de mim. Então é isso, que eu diminua, que Deus apareça, que Cristo apareça em mim. Mas para que Ele apareça, as coisas ruins de mim têm que sair. O mundo não precisa mais da pastora Isa. Os meninos vêm porque quando eu vou orar aqui na sala de oração, eu não forço uma oração bonita, eu não forço uma oração, que as pessoas sintam o poder de Deus enquanto eu oro. Porque ali na sala de oração eu também entendo que é um momento meu com Deus. Então eu oro para Deus como eu converso. Às vezes sim é uma oração um pouco mais forte, mas às vezes é uma oração, uma conversa, e eu falo, Deus, em nome de Jesus, e eu vou conversando com Ele. Porque oração é uma conversa. E eu falo exatamente isso na sala de oração. O mundo não precisa mais da Isabela. O mundo não precisa mais da pastora Isa. Porque eu sou ruim na minha essência. O homem é ruim na sua essência. Mas o mundo precisa do Cristo que habita em mim. Da pastora Isa forjada em Cristo. Da mulher de Deus. É disso que o mundo precisa. Mas para você ser essa pessoa, é só no teu secreto. É só na oração. É só na vida com Deus. É só aí que você vai conseguir ser a pessoa que você nasceu para ser. Exatamente. E a gente carregar Cristo, a gente tem que conviver com Ele. Não tem como a gente... Porque a psicologia diz, né? Que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. E nessas 5 pessoas... Para todo podcast a gente tá falando isso. E nessas 5 pessoas, será que Jesus está incluído aí? Ou não? Uou. Porque... Jesus é uma das 5 pessoas que te influenciam? Porque é algo extremamente importante
Não tem como você se parecer com alguém que você não conversa. Não tem como você se parecer com alguém que você não tem experiências. Que você tem próximo. Então, para você ser mais parecido com Cristo, você tem que conviver mais com Ele. É isso. Você não pode entregar o que você não tem. Você só vai entregar pro mundo o que você tem. E eu li uma frase que foi tipo: para quem tá cheio, basta uma gota para transbordar. Forte! Uau. Porque quando você se enche no secreto, no público só precisa de uma gota para você transbordar. Mas as pessoas, elas no público, elas têm que sentir. Por exemplo, no culto de sábado, ela chegou aqui secas, irmão. Seca no culto de sábado. Aí o louvor tem que ir lá, atrair a presença, o pastor Dan ir lá, até romper o ambiente. Por quê? Porque a pessoa chegou aqui seca. Mas pra quem está cheio, basta uma gota pra transbordar. Imagina se todo mundo tivesse esse entendimento dentro da igreja. O culto ia começar, o céu já ia rasgar, tudo já ia acontecer, mas não é assim, infelizmente. Porque as pessoas não buscam um segredo. Eu gosto muito do exemplo que o apóstolo Pedro dá, o Juan deve até conhecer, como pais dele da cobertura, uma coisa bem antiga que ele fala. Que assim, imagina o peixe. O peixe ele vive no habitat natural dele, né? Que é a água. O teu habitat natural é a presença de Deus. Aí, o que o apóstolo fala é tipo assim, ó, você vem na igreja, e aí você pega o oxigênio assim, ó. E aí você vai embora do culto de domingo. Aí você fica segunda, terça. Aí quarta, você faz de novo. Aí você fica quinta, sexta. Chega aqui domingo, você já não tem nem ar mais, entendeu? Daí você respira de novo. É a mesma coisa, você tira o peixe, ele vai ficar se debatendo, né? Na terra. Fora Ele vai d'água. ficar lá, ó, se debatendo na terra, até tu colocar de novo na água. Os irmãos estão assim. Você Meu tira Deus. ele da presença, ele fica se debatendo a semana inteira. Aí na quarta ele volta, pega um arzinho pra aguentar o restinho da semana pra chegar no culto de sábado. Quando não vem só no culto de sábado, daí você percebe que não chega assim, chupado, não tem mais, não chega até, você tem que empurrar o irmão. É Jogar verdade. ele na água. É porque as pessoas acham que só beber água no domingo vai saciar a sede. Mas não dá certo não. Tem que beber água segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De segunda a segunda. E tem que ser no secreto. Principalmente no secreto. Se você para de beber água, seu corpo vai morrer aos poucos. Vai Exato. morrer aos poucos. Seu rim vai começar a bugar, irmão. As coisas vão começar a acontecer no seu corpo. É igualzinho. Se tu para de orar, o seu corpo espiritual começa a morrer. Mas você não percebe de imediato. Você só percebe quando você já tá morto espiritualmente de novo. Verdade. A oração é como se fosse um bebedouro ali divino, né? Que você vai... Quando você começa a buscar... Muitas das vezes por exemplo... A gente fica muito tempo focado em outras coisas. E acaba muitas das vezes que você esquece um pouquinho de buscar aquilo que Deus está pedindo para você buscar, aquilo que Deus quer te entregar. E aí você fala, caramba, mas espera aí, eu tenho muitas vidas para alcançar. Igual, por exemplo, no culto de terça-feira que a gente estava realizando ali em Camboriú. E quando foi nesse último, na sala de oração da tarde eu peguei e falei assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer lá hoje, mas eu sei que vai ser muito forte. Então, eis-me aqui. Estou aqui como um instrumento teu. O Senhor pode me encher. O Senhor pode me encher. Porque eu não quero isso retido aqui dentro de mim. O que o Senhor colocar aqui dentro de mim, eu vou transbordar na vida daquelas pessoas. E quando chegou no culto à noite, foi um culto totalmente diferente. Foi um culto totalmente avivado, que tá vindo uma série de cultos, assim, esses cultos de terça, e cada vez é melhor. Cada vez esses cultos, eles estão só a frequência subindo. E quando foi nesse último, antes dos 21 dias... Eu estava na escala da oração do final. E aí Deus ele me usou de uma forma que eu fiquei, espantado. Eu falei, uau, obrigado Jesus, porque o Senhor me encheu e isso foi transmitido, isso aqui transbordou para essas pessoas. Então a gente precisa buscar na oração ser cheio para não ficar retido aqui, mas transbordar na vida das pessoas que estão aí fora, precisando dessa presença. Isso que a gente vive aqui todos os dias, isso que a gente recebe aqui todos os dias, precisa ser também. É o que o mundo precisa. É o que o mundo precisa. Nós temos o que o mundo precisa. Exatamente. E
uma oração bem forte que eu tenho feito desde quando eu cheguei foi que eu sentisse a dor das pessoas que estão, dos perdidos e das pessoas no qual eu precisava alcançar para Cristo. E teve algumas experiências no local que a gente evangeliza, né, que é a pista de skate, que teve um dia que eu cheguei na igreja e eu estava sentindo falta de ar. E eu não entendia. Aí eu lembrei que eu tinha orado por alguém com falta de ar na pista de skate. Aí eu falei com os meninos, essa falta de ar que eu tô sentindo não é minha. Orem por mim, porque eu creio que vocês orando por mim, a pessoa vai ser curada lá. E oraram, e eu mandei mensagem pro rapaz, porque eu tinha pegado o número dele, e ele falou que ele realmente estava sentindo falta de ar. Para vocês entenderem o peso e o poder que a oração tem. Glória a Deus. Muito forte. Muito forte. Pra finalizar, então, Ed, deixa uma mensagem depois do Juan. Jeremias 33:3 diz que se você buscar, Deus vai te revelar aquilo que você precisa. Então, talvez a resposta que você precisa, cara, é você orar, é você buscar a Deus. Deus vai revelar aquilo que é oculto para ti. Só basta você orar. Glória a Deus. Eu tenho um versículo também que eu carrego muito comigo. Ele diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Só que ou seja, o próprio versículo ele já está dizendo tudo. Para a oração surgir efeito, você precisa ser uma pessoa justa em Deus. Então, procura sempre ter esse posicionamento de ser um homem ou uma mulher de Deus justo. Ter esse caráter, ter, né, essa imagem em você, de Cristo. E também tem outro versículo aqui que eu tinha muito forte, que eu amo ele. Mateus 6, no versículo 7, diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8, não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Ou seja, não ser igual a essas pessoas que vêm e simplesmente fala qualquer coisa, repete todos os dias as mesmas orações, as mesmas coisas, rasga o seu coração, igual a gente falou aqui, se joga para Deus e tem essa vida de oração com Ele, que com certeza a sua vida vai ser transformada, você vai ver a diferença que Deus vai trazer para você. Glória a Deus. Tudo que você precisa está a uma oração de distância. Amém? Amém. Deus te Amém. abençoe. Boa tarde e até amanhã. Fui!